Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início, na verdade, continuidade aos nossos estudos domiciliares. O tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é poesia e poema. Tem diferença? Vocês sabem disso? A diferença entre poesia e poema é que poesia é bem mais amplo que poema. Poesia é uma forma que um poeta vai expressar os seus sentimentos, as suas emoções através da linguagem. E como nós sabemos, a linguagem nem sempre, necessariamente, ela vai ser escrita. Então, uma pintura ou um objeto de arte, uma escultura, também pode ser considerada poesia, enquanto o poema já é mais do que aquilo que vocês devem estar pensando, visualizando agora, que são com versos, com estrofes, também pode conter rimas. Então, a gente tem que pensar no seguinte, que poesia é a forma mais ampla. Então, todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema, tá certo? Quais são as características, então, do poema? Ele manifesta emoção e sentimentos. É muito importante aparecer essa subjetividade. Pode conter o eu lírico, mas vocês não podem confundir o eu lírico com o poeta. O eu lírico é uma das maiores, grande parte das perguntas que a gente recebe com relação ao poema é o que é o eu lírico, porque a maioria dos alunos confundem o eu lírico com o próprio poeta. Como no poema eu estou falando sobre emoções e sentimentos, o poeta, o poeta pode se expressar por si só. Ele pode falar dele mesmo. Quando ele estiver falando dele mesmo, então, na verdade, ele não vai estar usando o eu lírico. Ele vai estar usando só a primeira pessoa normal. O eu lírico é quando o poeta escreve em primeira pessoa os sentimentos de um personagem criado. Então, se for uma experiência dele, na realidade, vai estar sendo apenas subjetividade do poeta. Se ele estiver mostrando os sentimentos de um personagem criado específico, a partir da primeira pessoa, eu, aí sim ele vai estar usando o eu lírico. Lembrando que o eu lírico também não é exclusividade apenas do poema. Geralmente é em forma de versos e estrofes, com rima e ritmo. O que são os versos? Cada linha, cada linha do poema vai ser um verso, enquanto as estrofes são aquelas quantidades de versos separadas. E ele pode conter rima e ritmo. Mas é interessante essa parte porque nem todo poema ele precisa estar nessa forma. Também pode acontecer do poema estar escrito em prosa. Para quem não lembra como é prosa, prosa é quando você escreve a linha toda de forma contínua, que é o formato de uma reportagem, de uma redação dissertativa argumentativa, enfim. Frequentemente fazem uso de figuras de linguagem. Figuras de linguagem são aí funções estilísticas da linguagem, onde as principais, eu escolhi para colocar, mas não são só essas, tá? Esse rol não é taxativo, também podem ocorrer outras figuras de linguagem. Eu selecionei para vocês, das mais frequentes, a metáfora, onde eu pretendo dar um sentido figurado através de uma comparação. A hipérbole, que a hipérbole é quando você usa o exagero para enfatizar aquilo. Por exemplo, que eu posso dar para vocês eu estou esperando há 1000 anos. Não ocorreu de fato aqueles 1000 anos, é só uma forma de dizer que está esperando há muito tempo. Então, a hipérbole é um exagero. Também pode ser usado o eufemismo. O eufemismo já acontece quando a linguagem é usada de forma a suavizar alguma coisa. Como, por exemplo, ao invés de falar fulano morreu, pode dizer ele descansou, ou ele faleceu. Você utiliza coisas de forma mais suave, que já é uma suavização, tá? A onomatopeia,
que é quando você nomeia os sons. Então, toque-toque, tic-tac. Quando é um som e você escreve, eu tenho uma onomatopeia. Ou então também uma muito comum é a personificação, que é quando o poeta pega um objeto inanimado, por exemplo, algum ser que não é vivo e ele fala alguma coisa, ou ele tem algum sentimento. Então, isso seria um caso de personificação. Tudo isso está ok, de acordo com a licença poética. É interessante também a gente pensar por que eu tenho que estudar poema e poesia. O poema, a ideia de estudar o poema e a poesia, ela basicamente não é para você se tornar um poeta ou começar a escrever poesias ou até publicar um livro. Mas é um tipo de texto diferente, uma estrutura diferente, que requer muito mais do nosso cérebro para interpretar, para entender, até mesmo por conta desse sentimento muito forte e do grande uso de figuras de linguagem. Então, muitas vezes você vê um poema e ele não vai se parecer com essa linguagem que nós usamos no dia a dia, na aula, que é a linguagem coloquial. Então, por isso, estudar poema e a poesia, né, melhora a interpretação de texto, que você vai conhecer um gênero mais complexo, logo os outros também ficarão mais fáceis. Aumenta o vocabulário, porque para se utilizar das rimas, do ritmo, muitas vezes o poeta escolhe palavras que não são tão comuns no nosso dia a dia. E isso faz com que você, na sua leitura, precise parar para pesquisar alguma palavra, por exemplo, e quando você a vir novamente, já vai conhecer. Então, posso dizer que aumenta o vocabulário. O poema também, a poesia, ajuda a provocar reflexões. Você começa a refletir mais a respeito de sentimentos, de algumas questões da vida. Enfim, os poemas, eles têm, e as poesias têm diversos temas. E aqui eu coloquei uma frase da poetisa Adélia Prado, que fala o seguinte: quem lê poesia não vive no mundo da lua. Pelo contrário, vive a realidade. Passa a olhar com mais verdade o mundo. Aqui também eu coloquei assim, como título, Poesia nas Provas. Como é que a poesia vai cair nas provas para mim? Eu coloquei já em vermelho aqui para ficar chamativo, que é através da interpretação. Você, como estudante do ensino fundamental, ou até do ensino médio, nas provas que você vai fazer, ou em provas de concurso, vestibulares, vai cair poesia, só que não para você falar a respeito de métrica, rimas, geralmente isso não aparece. A não ser que seja uma prova assim, específica de letras, de alguma coisa do tipo. O que mais aparece nas provas é a interpretação. O que a banca quer saber, o que quem elabora a prova quer saber, é se você consegue entender, se você consegue interpretar, se você consegue saber o que o poeta, o que o autor quer passar para você naquele momento. O que a subjetividade ali fala. Quais são os sentimentos ali explorados. Tá? Então, sempre vai estar em volta da interpretação. E então, como é que eu faço para conseguir interpretar essa poesia? Bom, é uma pergunta complexa. Coloquei 3 dicas para melhorar isso. Uma dica muito boa é identificar as figuras de linguagem, porque essa linguagem conotativa, ela é muito usada nos poemas, nas poesias no geral. O que é essa linguagem conotativa? Vamos diferenciar. A linguagem denotativa vai ter o significado de acordo com o que as coisas são. Lembram, como eu sempre falo, de dicionário, denotativa. Então, é sempre o significado do dicionário. Enquanto a linguagem conotativa já tem um sentido, pode ter um sentido figurado. Então, quando você procura as figuras de linguagem, entende ali a função estilística dela dentro do poema, é mais fácil você compreender qual é a ideia principal, sem se deixar levar por algumas palavras no sentido denotativo. Outra observação que eu coloquei foi ler ou observar bem a poesia na prova. Ler, ler. Eu li a primeira vez, não entendi, o ideal é ler novamente, outra vez e até mesmo outra.
Por que eu coloquei observar? Observar, porque como a gente viu, a poesia, os poemas são aqueles escritos. Os poemas são aqueles que se apresentam em versos e em estrofes. Mas a poesia, ela pode ser também uma escultura, pode ser uma pintura, pode ser uma música. Por isso que eu coloquei observar. Porque no Enem, por exemplo, frequentemente também aparecem pinturas e às vezes correlacionando ela com algum outro poema, tá? E aqui, por último, manter o hábito de ler poesia. Tudo que a gente vê pela primeira vez é estranho. Então, manter o hábito de ler poesias, tentar interpretar, tentar pensar a respeito do que o autor quer dizer com aquilo, é uma forma de estar mais familiarizado e logo em uma prova conseguir interpretar também melhor. Eu vou deixar para vocês apenas duas atividades, duas tarefas aqui, que são duas questões do Enem. Essa aqui eu estou chamando de questão 1, mas ela é uma questão que caiu no Enem 2012. Vocês podem dar uma pausa para ler, não vou ler durante o vídeo. Aparece um poema de Camões. E logo em seguida aparece aqui uma pintura, que é o autor. E depois ele vai dizer o seguinte: a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, ou seja, um poema e uma pintura, ambos são poesia, porque vão tentar expressar um sentimento. Participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos, aqui vocês vão correlacionar os dois. O que eles têm em comum? E na outra questão que eu vou deixar para vocês, é uma questão do Enem 2015, que traz um poema da Cecília Meirelles, que trabalha um tema bem interessante. E aqui vocês vão ter que dizer que tema é esse. Ele fala: a poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. E aqui aparece a presença do eu lírico. O eu lírico exorta o seu interlocutor a perceber como inerente à condição humana. E vocês vão me responder. Apareceu eu lírico aqui porque, no caso, ela fala em primeira pessoa dos sentimentos de um personagem que não é o dela, de um personagem criado, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. A nossa aula hoje é rápida, só para trabalhar um pouco esses temas e a diferença entre poesia e poema. Obrigada, até a próxima aula.